Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live ao vivo com o professor Silvonei Sontag. E hoje o nosso foco é Eneagrama. Já ouviram falar sobre essa fantástica ferramenta que é o Eneagrama de autoconhecimento? O nome da nossa live é Conheça Suas Emoções com o Eneagrama, com o especialista Silvonei Sontag. Sontag, aliás. Deixa eu deixar ele entrar aqui pra gente já. Vamos ver. Aqui. Em seguidinho ele já entra. Pronto. Tá chegando, tá chegando. Seja bem-vinda, Carla. Bem-vindo, Diego. Bom dia, boa noite, boa noite. Olá, Silvonei. Olá, tudo Boa bem? noite. Tá lindo arrumando Boa esse noite. cabelo, tá estiloso. Tudo bem? Tudo certo e contigo, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? De frente com um especialista tão top sobre esse tema para a gente aprender aqui muito nessa noite. Um pouquinho mais, né? Isso Vamos lá aí. então. Gente, só avisem pra gente se nos escutam bem. Coloquem só um joinha para ver se tá funcionando, tudo certo. Bem-vindos a todos. A Isso, minha gente. internet hoje não tá muito boa, mas vamos lá, vamos fazer o que a gente consegue, né? Isso aí. Maravilhoso. Ótimo. Tá tudo funcionando. Muito bem. Pessoal que está nos acompanhando, fiquem à vontade para interagir conosco, né, Sil? Para fazerem Isso, perguntas, para que a gente consiga, ao máximo, utilizar essa uma hora com bastante foco e consiga ajudar muito quem está nos assistindo para trazer muito conteúdo, né, muito consistente. com certeza. Muito bem. Podem colocar as perguntas aí, a Vanusa vai olhando para mim conforme eu vou falando do conteúdo. Eu vou Isso. respondendo, a Vanusa vai me ajudando aí nas perguntas. Vamos lá. Fala um Então pouquinho vamos lá. sobre você, então, Sil, porque eu sou sua fã, né? Amo de paixão teu trabalho. A gente já se conhece há uma década quase, né? Quase, quase. 2012, né? Então, vamos lá. Isso. Eu conheço o Enneagrama já há 14 anos e trabalho com o Uhum. Enneagrama há mais de 10 anos. Então, ele foi o que transformou a minha vida. E eu lembro de uma pergunta que tu fez para mim, Vanusa, há um bom tempo atrás. Ainda aquelas perguntas de coach, quando a gente fez as nossas formações de coach, né? E aí eu tava assim, Uhum. faço isso, faço aquilo. Tu disse, qual é o teu foco? Talvez tu não lembre, mas eu lembro. E aí eu disse, é Enneagrama. E de lá em diante eu tive outras formações, como constelação e tal, mas o Enneagrama sempre está na base de todo o meu trabalho. Que Então, maravilhoso. ele veio me transformando nessa década aí que eu trabalho com ele. E ainda Uhum. estou em processo, porque a gente sempre está em processo de transformação. Até Uhum. porque a ferramenta, que eu não gosto muito de chamar de ferramenta, mas enfim, né? Uhum. Ela traz uma profundidade muito grande e muitas formas, muitas maneiras de nós nos trabalharmos, né, dentro do Enneagrama. Uhum. Então, desde a Uhum. nossa personalidade, desde a nossa criança interior, desde a nossa relação com as pessoas, a nossa Uhum. essência, o nosso lado espiritual. Então, ele tem uma gama de trabalhos muito grande. Ele é uma ferramenta super mega completa. Então é Uhum. isso que eu venho nesses 10 anos aplicando, estudando e também promovendo uma própria transformação em mim. Que Né? Isso que é o mais maravilhoso. importante. Que maravilhoso. Essa coerência, né, Sil? Eu vejo que você é muito coerente. Você vive exatamente aquilo que você ensina. Com certeza. E como eu sempre falo, alguns alunos, às vezes, eles dizem assim, mas dentro do teu perfil tu não deve sentir mais tanto isso. A gente tem que ter clareza que nós não vamos deixar de ser o nosso perfil. O que vai acontecer é Uhum. que nós vamos elevar o nosso nível de consciência dentro do nosso perfil. Então eu não vou estar mais naquela parte que no Enneagrama a gente chama basal ou um nível inferior, né? Nós vamos Uhum. conseguir elevar. Então não é que eu não vou sentir, eu vou sentir,
mas eu vou conseguir sair mais fácil daquela situação, ou mais rápido às vezes. O que talvez tu Sim. demoraria uma semana, um mês para sair, tu sai em Uhum. minutos ou horas, enfim, né? Então a Sim. gente vai elevar o nosso nível de consciência. Uhum. Não, e outra coisa que normalmente eles perguntam é, o nosso perfil muda e tal? O Uhum. perfil, ele não muda. Ele Uhum. muda, é o nível de consciência dentro do teu perfil. Excelente. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo vibrar no melhor do meu perfil, na minha luz. Isso, isso Uhum. aí. E quando eu E entro na minha sombra, eu consigo sair mais rapidamente, é isso? Através dessa após o tomada de conhe... a- consciência? Isso, após conhecer o perfil, a gente sabe, opa, tá acendendo aquela luzinha lá que tu não pode, né? O sinal vermelho de Uhum. cada perfil. Então eu Uhum. tenho que dar um passinho para trás, eu já sei que eu vou conseguir equilibrar isso a partir desse conhecimento. Uhum. Maravilhoso. Antes de a gente entrar, especificamente, uma pessoa pediu algumas dicas sobre livros de enneagrama. Pode trazer algumas dicas, Sil, sobre esse tema? Posso. Tem um livro que eu gosto, que eu uso ele como base, que é a Sabedoria do Enneagrama, que ele é ótimo, ele Uhum. traz as patologias, ele traz um trabalho bem legal, asas, setas, subtipos, enfim, que é o Uhum. do Dom Riso e Russ Hudson, né? É Certo. muito, muito completo. E tem um recentemente que foi traduzido da Beatrice, que é parceira Uhum. do Urânio Paz, que são meus professores. Uhum. O nome do livro é Enneagrama, não lembro certo o nome, mas depois a gente pode colocar aqui, Uhum. tá? Mas é da Uhum. Beatriz, é lançamento, né? Uhum. Então, são os dois melhores. Mas tem assim, os livros do Padre Domingos também, que são ótimos, né? Que ele tem Uhum. uma coleção de 4 livros bem legais também. Ele Que tem livros bacana. sobre espiritualidade, enfim, Que tem uma ótimo. gama aí de livros bons. Mas para quem quer começar a estudar, você recomendaria a Sabedoria do Enneagrama? Sabedoria do Enneagrama e esse da Beatriz. Eu acho eles Tá, bem completos e muito importantes. excelente. Conta pra gente o que é Enneagrama, porque algumas pessoas não sabem Eu já tenho exatamente o até que aqui, é. né? Tem o símbolo na minha camisa. Isso. Enfim, Enneagrama é um símbolo de 9 pontas, o próprio nome fala, Ennea, né? De 9 e 9 gramas, então uma figura geométrica de 9 pontas, onde ele vai falar sobre 9 perfis, 9 padrões de comportamento. Ele não Uhum, para só nos 9 padrões de comportamento, ele vai muito além. É uma ferramenta que tem uhum, mais ou menos 3.500 anos, não é algo que surgiu agora e tal, não. Nos anos 60 e 70, Oscar Ichaço e Cláudio Narango trouxeram ele, então, para o Eneagrama contemporâneo, enfim, para as Américas, e uhum, difundiram a partir dos anos 70 o Eneagrama que a gente usa hoje. Mas ele já é uhum, muito, muito antigo, né? E quem trouxe, na verdade, foi Gurdjieff, um grande filósofo estudioso, né? E uhum. aí, ao longo dos anos, ele foi evoluindo de várias formas, né? Ele foi, na verdade, não evoluindo, foi se usando ele mais amplamente. E aí, Certo. hoje, a gente usa em várias áreas, né? Então, desde a pessoal, desde a profissional, desde a familiar, com filhos. Recentemente, agora, eu estou montando um workshop de pais, né? Onde a gente fala dos comportamentos das crianças. Ai, que coisa Que linda. o nosso comportamento, ele nasce lá atrás, né? Não é algo, 20, 30 anos. Não, ele se consolida com os 20. Mas nós, Uhum, desde a nossa infância, a gente já começa a trazer todos os indícios do nosso perfil, uhum, né? Então, Enneagrama basicamente é isso. E ele vai fazer essa descrição. Ao mesmo uhum, tempo, também, a gente tem as subdivisões, né? Que tem os centros de inteligência, que a gente chama que é o mental, emocional e instintivo. E os uhum. subtipos e instintos, né? Então, instintos e subtipos são como eu me relaciono com as pessoas. Instintos, quando eu Uhum, falo de instintos, é quando eu estou na essência. Subtipos é quando eu estou na personalidade. E tem uma uhum, diferença, né? Bem uhum. gritante em relação a isso. Sim, é bem complexo, né? Uhum, Eu digo que ele é bem profundo. perfeito. É melhor esse termo. Uhum. Até para a gente Ótimo. trabalhar um pouco aí da nossa psique, né, da PNL, né, ele é profundo, porque quando a gente diz complexo, a gente pensa, opa, né, como é que é Uhum, isso, né? Então ele é uhum. profundo, ele traz uma profundidade muito grande.
Maravilhoso. Eu acho que é isso que é mais apaixonante do Enneagrama, porque nada é raso, né? Não, não é. Nada é raso. E vindo de mim não poderia ser, né? Não. Vindo do teu perfil que trabalha tudo com muita profundidade, não poderia ser, sem dúvida. Não poderia ser, com Não, certeza. de jeito nenhum. Gente, vão fazendo perguntas, interajam, coloquem coraçõezinhos se estão gostando. Vamos nos dando feedback, né, Sil? Isso aí. Eu Tá, vou começar a joia. falar um pouquinho sobre cada perfil, Vanus, e daí tu vai Tá. fazendo as perguntas, olhando aí para mim. Pode ser? Isso. Eu vou ficar atenta aqui às dúvidas do pessoal. Perfeito. Ok. Então, eu vou começar pelo tipo um. Então, o foco do tipo um é o dever. São pessoas Uhum. focadas naquilo que tem que ser feito. Então, eles têm muito aquela questão do certo e do errado, do preto e do branco, do justo e do injusto. Então, são Uhum. pessoas que são normalmente persistentes e que terminam aquilo que começam. Né? Às Uhum. vezes, eles são tão persistentes que a raiva vem, que é o vício emocional deles, que alguns autores chamam de ira. Porque a ira Uhum. é assim, a indignação por as coisas não serem como deveriam ser. Isso é certo, isso é errado. Então isso gera internamente nele é, um ressentimento muitas vezes, porque ele espera que os outros façam na mesma perfeição que ele também faz. Só que as outras Uhum. pessoas às vezes não correspondem nessa perfeição toda. Sim. Ele é conhecido como perfeccionista. Dependendo do seu subtipo, necessariamente ele não é tão perfeccionista. Né? Por Uhum. exemplo, um tipo um sexual, que é o contratipo do um, ele não é tão Uhum. perfeccionista, mas a ira dele é muito grande. Então a gente vai Uhum. por esse viés da indignação. Então, às vezes, Uhum. para ele, a gente vai avaliar no sentido de assim: é, a mesa às vezes pode até estar bagunçada para o tipo um, mas não Uhum. mexam, não Entendi. mexam. Ou em Uhum. casa, também assim. Mas normalmente, se tu pegar um tipo um preservação, tipo um social, eles são bem perfeccionistas. Aquela coisa de cor com cor, tamanho com tamanho, área de trabalho extremamente organizada, é, Uhum. a própria mesa de trabalho deles também, os Uhum. e-mails, ponto, vírgula. Tem até um exemplo bem engraçado, faz o quê? Ó, Umas duas Sil, semanas, só um segundinho. Ó, tem uma pessoa, Mona, tudo bom, Mona? Já se identificou com tipo um? Que ótimo. Legal, legal. Tem cura, né, É, Sil? Ó, ela disse, qual é a tem, cura? tem jeito, tem Sem jeito. A dúvida. cura do tipo um é sair da ira para serenidade, né? Opa! Engraçado foi esses dias, umas duas semanas atrás, eu fiz uma postagem. E eu não sou o tipo um e eu coloquei uma vírgula fora do lugar, né? E eu recebi lá no direct de uma. Assim, ela não se identificou o tipo, enfim, mas ela mandou lá pra mim. Como que tu coloca uma vírgula fora do lugar? Perdeu todo o sentido da frase, eu não consigo nem ler essa frase. Pra tu imaginar como que é a indignação deles. Quando eles conhecem a personalidade deles, eles começam a olhar para isso e brincar. Uhum. Um bom caminho de crescimento para o tipo um é se permitir a viver. Porque o Uhum. dever vem antes do prazer. E quando ele Ótimo. se permite ir para o prazer, ele se permite viver. E o que que é Uhum. viver para um tipo um? Normalmente, eu com os meus clientes de coach, ou mesmo, é, enfim, nos cursos, a dica que eu dou, se permita fazer coisas erradas. Um Uhum. exercício legal para tu testar um tipo um é dizer para ele assim, ó, vai no mercado, pega um detergente e deixa lá na prateleira da comida, da alimentação, ou em Já algum começa a lugar. dar. Ele já começa a ficar ruim, né? Ou algumas mulheres, por exemplo, deixa a louça na pia hoje à noite, vai dormir, sai pra balada, ou vai dançar, ou vai fazer alguma coisa. Para eles é Uhum. muito difícil isso, né? Então, Sim, se permitir a fazer isso é se permitir a viver. perfeito. E aí isso é interessante para que eles comecem um caminho de crescimento, né? E aí Uhum. sim ele consegue conectar com a serenidade. Uhum. Porque, em Uhum. essência, tá tudo certo, não tem nada errado. Uhum. É na personalidade que isso acontece. Sim.
Quem sabe trazer esse senso do brincar, da leveza, para tirar essa coisa tão do preto, do branco, concreto. É só lembrar um pouco da criança interior do tipo 1, Vanusa. A criança do Uhum. tipo 1, ela se sentiu cobrada. Lembrando que quando a gente. É outra ferramenta que eu trabalho, que tu sabe disso Aí eu também. amo, É, gente. Criança interior, amo esse tema, Sil. Uhum. então, a criança interior do tipo 1, ela se sentiu cobrada. Isso não quer dizer que ela foi cobrada. Ela se sentiu Perfeito, cobrada perfeito. profundamente. Então, na vida adulta, ela se cobra muito também. E aí, Ótimo. olhar para a criança interior dela é se liberar disso. Então, ela se reprimiu desde a sua infância e essa repressão fez ela não aproveitar a vida. Por isso, Uhum. ir para o prazer e não ficar no dever. Uhum. Isso é que vai Ótimo. ter a sacada para ela, assim. Se permitir, por exemplo, se essa pessoa tipo 1 tiver um filho, a melhor coisa para ela é ir brincar na chuva, brincar na rua, se sujar, se enrolar. Ser criança com Uhum. liberdade. Uhum. E isso vai fazer ela acessar a criança interna dela e fazer com que ela sinta essa liberdade de ser quem ela é. Que Porque, na delícia. verdade, quando nós falamos da nossa personalidade, nós estamos presos, né? Uhum. Ela nos ajuda, nos auxilia, óbvio, mas Sim. chega um certo ponto que nós ficamos prisioneiros a isso. Uhum. E Uhum. aí, com esse resgate, ela consegue fazer isso. Maravilhoso. Muito bom. Alguém mais se identificou com o tipo 1? Estão colocando aí nos comentários as dúvidas. Muito Isso aí. bem. Então vamos lá. Depois pode Ótimo. colocar também, vamos para o tipo 2, né? Uhum. O foco do tipo 2, ó, o 1 é o dever. O 2 é as pessoas. Uhum. Né? Ela foca as pessoas. Então Uhum. elas têm o vício emocional do tipo 2 é orgulho. O que, que é o isso? Uhum. Cegueira contra as próprias dificuldades e deficiências. Então Uhum. ele é a pessoa nesse sentido de fazer para o outro, ele esquece dele. Ele Uhum. atende às necessidades, ele é o ajudante, ou como nas empresas a gente chama o tipo 2 de gestor bombeiro, né? Ele Uhum. vive apagando incêndios. Por quê? Porque ao invés de ele delegar, ele vai fazer. Uhum. E isso quando ele está muito na personalidade, né? Então ele tem uma dificuldade de delegar, porque ele é o suporte. Não pode ter outra pessoa que pode ser o suporte. Sim. Então, é aquele tipo também de gestor mais paizão, mais mãezona, mais, né, que sempre coloca as pessoas debaixo do braço, ajuda e tá lá. Que às vezes o 8 tem isso também, mas o 8 é com poder, né? Mas o 2 é muito Uhum. no agradar nas pessoas. Então, Uhum. uma grande qualidade do tipo 2 é esse sentimento de capacidade, essa autoestima elevada. Normalmente o tipo 2 não é de reclamar muito, ele é otimista, ele é um perfil Uhum. que às vezes a vida está destruída, tu pede para ele como é que tá. Tudo bem, como tu tá? Posso te ajudar? Tu precisa de algo? Né? Então ele já sai fazendo isso. E aí, dentro dos subtipos, a gente tem, por exemplo, o 2 preservação, que normalmente ele não se identifica com o 2, porque ele é um subtipo que ele ajuda as pessoas, mas só para ter segurança. Uhum. E aí, quando a gente fala de subtipos, às vezes dá algumas diferenças nessas nuances. Lembrando que subtipos, a gente tem 3 subtipos dentro de cada tipo. Aí a gente já vai para 27 variações. Tá? Ou seja, no Eneagrama são 9 tipos, e cada Isso. tipo tem 3 Três desdobramentos, digamos, né? Três Isso. subtipos, que é o No primeiro instante, preservação. Aham. sexual e social. Ok. Preservação, ele com ele. Então ele Uhum. busca, em todos os tipos ele busca ele como Uhum. algo seguro. O Sim. sexual vem de conexão um a um. Eu me conecto com alguém e após essa conexão as coisas fluem.
E o certo. social, ele precisa se conectar com os grupos que ele pertence. Uhum, Então ele precisa ter essa conexão com os grupos. E aí ele sente ótimo. uma necessidade de estar conectado com isso. E eu gosto muito da tua abordagem, Sil, porque muito mais do que explicar somente os tipos, você sempre faz essa conexão com os subtipos, porque é muito diferente um tipo um preservação de um tipo um sexual. Muito. E às vezes as pessoas já rotulam, o tipo um sempre é assim, mas não, calma, tem que ver qual é o E não é. subtipo. Uhum, Uhum. É igual ótimo. o 2 que a gente, por exemplo, o tipo um de livro é aquele tipo um bem perfeccionista, mas o Uhum, sexual e social não é tanto assim. É igual o sim. tipo 2. O 2 de livro que a gente fala, que é o 2 básico, é o 2 social. Se tu conhecer um Uhum, 2 preservação, por exemplo, um 2 social, exemplo da Madre Teresa de Calcutá. E tu pegar um 2 uhum, sexual, é Ana Maria Braga. Olha a uhum. diferença, né? Totalmente. Então, Aham, é... Só que o foco dessas pessoas sempre vai ser, no caso do 2, as pessoas. sim, E os subtipos é como eu me relaciono com as pessoas. certo. Isso que é Uhum, legal. Então, às vezes as pessoas me procuram e elas se identificam errado, por quê? Porque elas não consideram os subtipos uhum, e essa uhum, variação. E aí sim. existe a distorção. Então, no tipo um sexual, por exemplo, ele não é perfeccionista. A raiva é mais constante. Já num Uhum, 2 preservação, ele não agrada a todo mundo, ele só agrada aqueles que trazem segurança para ele. E o 2 no uhum, geral, tem os escolhidos, né? Um 2 social, ele é de agradar mais os outros. Já um 2 preservação, uhum, não. Então uhum. tem um viés um pouco diferente, né? Ótimo, ótimo. Só para não perder, o líder do tipo um seria um líder crítico, perfeccionista, de maneira Sim, geral? regras, procedimentos, Uhum, aquela coisa bem regrada, tem que ser assim, tem que ser, tem que certo. ser, tem que ser, tem que ser. Uhum, Se sair dessa linha, sofrimento na certa. uhum. E um líder do tipo 2? É um líder que é mais família, é um líder mais emocional, um líder onde busca uma ajuda mútua, onde eles estão mais conectados, busca esse relacionamento com as pessoas. Parecido até Uhum, um pouco com o líder 4 em alguns momentos, né? Sim. ok. E a criança do 2? Como faz esse resgate? A criança do 2 ela se sentiu, na verdade, desde pequena, em algum momento ela registrou que as pessoas olhavam para ela e não, ela não se sentia amada por aquele olhar. E que em algum momento ela teve que ficar agradando os outros para se sentir amada. Uhum, E aí, desde muito cedo, ela faz isso para as demais pessoas, para ela se. É como se ela fosse comprar o amor das pessoas. uhum, Então, eu vou entendi. ajudar as pessoas, dessa forma eu vou comprar o amor das pessoas. Uhum, E entendi. aí, isso ela faz tudo na fase adulta também, até ela reconhecer Uhum, esse processo. Né? perfeito. É um processo de rejeição, porque os tipos 2, 3 e 4 tem muita questão de rejeição, tristeza profunda. Uhum, ok. Teve uma pessoa que perguntou como que eu descubro se eu sou preservação sexual ou social. O Preservação Assis, né? sexual. Uhum, Uhum. Bem legal essa pergunta e bem profunda, de uma certa forma. Tá? uhum, Autoobservação. Tá? Eu costumo, hoje o curso de Enagrama eu dou o básico, depois eu dou subtipos, depois liderança, que é até o que a gente vai trabalhar no líder pleno, né? uhum, Então, da identificação para os subtipos, a pessoa vai trabalhar uma observação específica que está relacionada ao vício emocional, aos seus comportamentos. Quando ela sai da primeira identificação para a segunda, ela vai se perceber como ela se conecta com as pessoas. Então, usando dessa auto-observação, ela vai começar a perceber, não, isso faz sentido, isso não faz. E aí ela tem uhum, que conhecer primeiro o perfil dela. Né? Porque o que, que acontece? É, se eu pegar, por exemplo, um tipo 2 social, ele vai ter uma identificação rápida, porque ele vai é o 2 básico, é o 2 que a gente mais percebe.
Agora, se ele Uhum. for um 2 preservação, ele não vai perceber tão claramente isso. Então, ele tem que se observar durante o processo e aí sim, né, no segundo momento, ele se identificar corretamente. Mas Uhum. subtipos está relacionado a como eu me relaciono com as pessoas. Então, se isso vale para todos os tipos, tá, Vanusa? É Certo. regra geral para todos. Aí vai ter variação da sua emoção dominante, né? Uhum. Mas basicamente, o preservação são pessoas que gostam de ficar mais em casa, são pessoas que se preocupam com alimentação, com saúde, com remédio, com hora, com regra. No geral, só inverte um pouco no 4, tá? Mas no geral, para Sim. todos, preservação tem isso. O que eu quero dizer Uhum. com isso? Ele vai pensar se tem comida em casa, ele vai pensar se está frio, se está quente, ele vai pensar se o ar quando ele vai num curso, se o ar-condicionado está perto, se ele levou casaco, se ele levou a bolsa com remédio, se ele levou isso. Uhum. Aí ele vai se preservar, Em tá? relação ao dinheiro, ele Em faz relação a dinheiro, contas, poupa. tam, Uhum. sim, também é relacionado a isso, né? Então ele se Uhum. preocupa muito com a sobrevivência. Sim, Não é o ótimo. meu caso nem o teu, né? Não, não. É, Uhum. já o sexual, ele está muito ligado à conexão. Sil, deixa eu Então, só te perguntar. Começou a dar um ruído aqui na minha conexão. Você também se escuta, não? não, Um tô ouvindo ruído? nada. Não? Então, Não. então deve ser aqui no meu fone mesmo. Porque eu até tentei mexer aqui para ver se era com o cabo, mas então tudo certo. Quem está nos ouvindo, vocês escutam algum ruído ou tá boa a conexão? Deem o feedback pra gente. Ah, qualquer coisa eu arrumo aqui. Mas Tá, então lá, beleza. vamos continuar, Sil. Então, o sexual, ele precisa da conexão com a pessoa. Então, por Uhum, exemplo, se ele está conectado, ele está num relacionamento, ou ele tem um amigo, ou ele tem, enfim, ele está conectado com essa pessoa. Para ele ir para o social e para os grupos conectado com essa pessoa não tem problema. Para ele ficar certo. em casa conectado com essa pessoa não tem problema. Mas ele precisa de uma Uhum, conexão. Ele uhum, tem que se conectar com algo. certo. E às vezes essa conexão não é só com uma pessoa, pode ser com um animal, tá? Então é uma conexão um a um. A Uhum, partir dessa conexão, aí sim ele vai para o mundo, para a vida, para a balada, para ficar em casa, mas ele tem que estar conectado com algo. certo. Senão é como se faltasse algo, Uhum. né? Faz sentido isso para ti? Faz. Eu lembro que você me explicou, um sexual ele chega num curso e ele vai logo escolhendo algumas pessoas para ficar Isso é legal. próximo, né? Uhum. Aham. O sexual, ele tem assim, quando ele chega num curso, ele vai olhar para a sala, assim, olha para o todo, e aí ele vai dizer, ele vai olhar para alguns, e aqueles uns que ele se conecta são coloridos. Aham. E o que não faz sentido é como se fosse preto e branco. Não tem muita Aham. graça, estão ali, mas não tem muita graça, né? Entendi. Num curso, por exemplo, um preservação, numa sala, ele vai olhar assim, ele vai entrar, vai olhar tudo, onde está a janela, onde está ar-condicionado, onde está a porta, ele vai se sentir seguro, daí ele senta. Daí ele se Perfeito. conecta. Perfeito. O social, que sou eu, né? Quando a gente chega num grupo, eu tenho que me conectar com o grupo inteiro, senão parece que eu fico perdido. Hoje, isso é até é legal um movimento de crescimento que eu tive em relação a isso. Eu fui para um curso, lembra aquele curso que eu te falei da Brigitte, né, de Lembro. constelação? Aham. E eu cheguei lá, tinha cento e poucas pessoas, e isso começa a me dar, nas antigas, me dava muita ansiedade, porque como é que eu vou me conectar com cento e poucas pessoas? É impossível, né? Com E aí, certeza. quando eu cheguei no curso, isso faz parte do movimento de crescimento. Quando eu cheguei no curso, eu falei para mim mesmo, isso aqui é um curso, tem cento e poucas pessoas, e eu não vou me conectar, e tá tudo bem. E ficou Uhum. tudo bem. Nas antigas parece que eu ficava meio deslocado, parece que eu não me encaixava. Não, tudo Uhum. certo, tudo bem, foi maravilhoso. Ótimo. Olha o poder da tomada de consciência. Uhum. Isso, então, isso que o Eneagrama traz pra gente, sabe? Essa Uhum. tomada de consciência, esse entendimento, né? Enfim, algumas Uhum. questões bem relevantes aí, né? Maravilhoso. Respondida a pergunta?
Dos 3 subtipos? Dei um joinha para ver se tá tudo claro. Excelente. Então, nós continuamos agora no 3, é isso, Sil? Isso. Então, o foco do tipo 3 é os resultados, é o sucesso, né? Uhum, Eu preciso é, ter sucesso, ter resultados, porque se eu tiver resultado e sucesso, eu sou visto, eu sou uhum, lembrado e, consequentemente, eu sou amado pelas pessoas. sim. Às vezes, o tipo 3 ele pensa que não é assim, que é só pelo resultado, mas na verdade não é. Na verdade, é uma tristeza profunda que faz com Uhum, que ele saia nesse movimento em busca disso uhum, tudo para suprir essa deficiência que ele tem. Então, ele não é de olhar para a tristeza, ele olha para o resultado, para o sucesso, para não entrar em conexão com isso. perfeito. Ele Então, engana é uma, bem, é né? uma, ele é camaleão, né? O tipo Aham. 2 é camaleão, o 3 é camaleão e o 9 é camaleão. O 3 mostra, Então, tô bem, tô ótima, mas por dentro tá ele não vai destruído, mostrar né? isso. E, Uhum, e, e também porque ele vai mostrar, vamos, aí tem uma distorção às vezes que existe do 3 de que o 3 não vai mostrar isso. Opa lá, uhum. vamos voltar um pouquinho. Certo? Se em algum ambiente, se em algum ambiente que ele esteja inserido, esse ambiente exija dele de alguma forma que ele esteja triste, que ele demonstre isso, e ele perceba que com isso ele tenha resultado, ele mostra. Tá? Olha. Uhum. É a adequação. Então, uma das Sim, qualidades emocionais do 3 é isso, é a adequação. Ele vai sim. se adequando conforme o ambiente, a situação, para quê? Para que ele tenha esse resultado desejado. Se ele tem esse Uhum, resultado desejado, consequentemente, o vício emocional dele eleva, que é o que ele mais busca, né, dentro da personalidade, que é a vaidade, uhum, que é esse uhum. apego pela imagem, que é o apego pelo reconhecimento. Às vezes o 3 Sim. diz que não tem isso, mas é claro, lembrando que quando a gente se conhece dentro do perfil do Enneagrama, e eu me lembro quando eu me conheci, eu disse assim, eu posso ser todos os perfis, menos esse. Qual eu era? Esse. Aquele. Uhum, Aquele. Aquele que eu disse que eu não era. Porque às vezes a gente não uhum. para perceber tudo isso, né? Sim. E a gente nega, né? É um processo, faz parte do processo evolutivo a negação. Com certeza. É um Uhum, dos uhum. mecanismos de defesa, como o Freud Isso, falava, né? exatamente. Freud, Exato. Freud coloca 7 mecanismos. No Enneagrama a gente trabalha 9. Nesse livro que eu citei novo da Beatriz, que é uma psicóloga dos Estados Unidos, ela coloca alguns a mais. Tá? Uhum, Bem interessante o ótimo. trabalho dela. Enfim, né? Incrível. Uhum, A criança interior, então, do tipo 3 foi a criança que acha que todo mundo, que tudo gira ao redor dela, né? uhum, E desde a infância ela faz com que isso realmente se reforce mais, né? Então, uhum, eu costumo dizer assim, que a criança tipo 3 na infância é aquela criança que desde lá ela já vem com adequação, né? Então, ela vai para as festas de família, se nas festas de família ela vai ter atenção, vai ter resultado em ajudar, em fazer isso, fazer aquilo, ela faz. Senão, ela senta lá e fica brincando, vai fazer outra coisa. Então, desde cedo, ela já acha que as coisas giram ao redor dela e ali ela já começa essa questão. Na uhum, verdade, é um medo profundo, né? Que o uhum, 3 tem, uma tristeza profunda, e que ele não dá conta de olhar para isso, então ele sai para o resultado. uhum. Né? Ok. A fortaleza do 3 é o resultado. São pessoas de muito resultado, Sil. Isso, Uhum, focadas. Por exemplo, sim. elas estão. Quando a gente fala de coach, né? Eu digo que o coach é 3, né? O É, coach é 3, faz né? sentido, Então, se a gente. sim. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Isso Aham, é muito coach. Então, o 3 é isso. assim. Ele está aqui, ele mira lá, ele vai. Né? Então, Aham, no coach ou na terapia, eu normalmente trabalho com o 3 na desconstrução disso. uhum, Porque normalmente ele é focado nisso. sim. Se torna até workaholic. Tem uma tendência muito grande. Então, ele já é Uhum, assim. Então, se eu não sim. tiver cuidado no coach, eu posso simplesmente
colocar um foguete nele, pior ainda, e aí piorou. Ok, ele já tem isso, não precisa colocar mais, né? Não precisa mais. Ok. Aí, lembrando dos subtipos, o 3 preservação é o contratipo do 3. Normalmente as pessoas 3 preservação não se identificam com 3. Ou se Uhum, identifica com 1, às vezes com 7, um pouco, porque o 3 preservação é o subtipo que não olha para a imagem, uhum, ele olha para o resultado financeiro. certo. Preservar. Então ele Uhum. diz assim, eu quero toda a minha fatia do meu resultado na minha conta. Eu não preciso Alguém está se reconhecimento. identificando, gente? O meu reconhecimento é financeiro, segurança material. Os outros Certo. 3 são imagem, tá? Uhum, ok. Então, vamos lá, para o melhor tipo agora, né? O tipo 4. Não, não, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, que pergunta aí? A criança do 3, como que ela é? Então, a criança do 3 acha que o mundo gira ao seu redor. Ah, sim, perfeito. Uhum, Tem a questão da rejeição, e o medo dela de ser rejeitado faz com que ela vá para o resultado para não sentir uhum, esse medo uhum, e para não entrar em contato com essa tristeza profunda. Então sim. ela vai para o resultado para não fazer isso. Vamos lá, né? Passa É, maquiagem e vida que segue. digo assim que para o tipo 3 eles são fãs das casas que vendem tintas, né? Lá vem as bonecas máximas dele, né? Adoro. Eles, com, eles compram massa corrida, então passa a massa corrida, dá uma lixada, fica bonito, vamos pra guerra. E vamos à luta. E vamos à luta, né? E vamos à luta. Isso Tô quebrado, aí. mas a massa corrida tampa, Aham, deu, isso lixou, tá aí. beleza, Isso vamos lá. aí. Isso Não aí. vamos. E o líder do tipo 3, assim, qual é a frase que caracteriza, o estilo que caracteriza o tipo 3? O tipo 3 é o líder que motiva. Uhum, Normalmente o 3 ele tem um empowerment, né? Então ele vem de ele próprio. Mas uhum, lembrando da adequação, normalmente o 3 diz assim: eu fiz o melhor da minha equipe, eu fiz o melhor resultado para os meus liderados, eu. uhum, Mas em alguns momentos, devido a essa adequação, ele pode dizer assim: a nossa equipe foi a melhor, teve o melhor resultado, porque eu incentivei eles. Mas normalmente os líderes, os gestores 3, eles são motivadores. Porque eles certo. pensam o seguinte: se as pessoas vão, eu vou junto, eu pego o carona, eu vou ter mais resultado. Uhum, Então vamos uhum, lá. Então, para eles perfeito. motivar as pessoas e fazer com que as pessoas busquem o resultado, para eles é o que eles mais fazem. É Uhum, natural deles. sim, Né? Alguém se ok. identifica aí? Eu! Eu sou transexual, gente. Faz todo sentido. É É isso aí. libertador quando a gente se conhece. Meu Deus, é muito fantástico o Enneagrama. Eu sou suspeita de falar, eu amo de paixão. Então, assim, o líder 3 é esse, é o motivador, vamos lá. Né? Uhum, Às vezes até ele está destruído, às vezes ele não tem mais vontade, às vezes ele está cansado, mas não. A noite vira dia, o dia vira noite, e vamos lá, a gente vai conseguir, uhum, vamos, bola para frente, resultado. Eu te ajudo, vamos junto, vamos agregar, sim, sim. vamos lá. E a cura do tipo 3 dessa criança é não precisar ficar impressionando, é viver mais na sua essência, nessa linha, Sil. Ser mais A cura daquele, espontâneo. parar de falar mentira para ele próprio. Ótimo. Porque ele vende uma imagem para ele antes de mais nada, né? Uhum, E entrar em contato com essa questão de enfrentar os seus medos de ser rejeitado vai uhum, fazer com que ele cresça. Então, uhum. ser ele, quer dizer, para todos os Sim, tipos tem isso, mas para o 3 específico é parar de vender sim, imagem e ser sim, ele, sim. Ser sabe? mais espontâneo, né? Assumir. Uhum, Isso, isso ótimo. aí. E A enfrentar esse Margareth, medo de ser rejeitado. ótimo. Ligar aquele botãozinho, né? Aprender a ligar aquele botão pra gente não falar palavrão aqui na live. É, isso aí.
A Margarete comentou agora há pouco que assusta um pouco a gente saber dessas coisas, mas que é ótimo, e é isso mesmo, né? Sim, é libertador. Eu digo assim, ó, que quando a gente conhece, nós profundamente, Uhum, começa a fazer, começa a ter um outro sentido de vida. A minha sim. vida, eu tenho 44 anos, então há 10 anos ela virou 360 graus, né? Uhum, E, e essa semana, por exemplo, eu estou encerrando um ciclo de 25 anos, né? Então, uau, faz tudo parte desse processo, onde eu estou sim. é, é, encerrando uma empresa e me dedicando 100% a Enneagrama, a constelação familiar. Então, foi um processo de transição, né? E graças ao Enneagrama, graças ao entendimento, a eu saber quem realmente eu sou, meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, o que eu tenho de talento dentro desse processo todo e o que eu posso estar levando para as pessoas. Porque o nosso grande propósito de vida é estar a serviço. Quando a gente Uhum, entende esse sim. viés e a gente trabalha com aquilo que a gente está realmente entregando o nosso Uhum, melhor, as coisas vão fluir naturalmente. perfeito, perfeito. Isso é E, maravilhoso. e quando a gente fica de bem com a nossa essência e para de querer ser do jeito do outro, acho que é tão libertador, né? Ficar de bem, entender que cada tipo tem luz e sombra, tem sim um processo de desenvolvimento, mas curte isso, né? Uhum. Entra nessa vibe e curte quem você é, de uma forma muito mais natural, né? Ter assentimento, que é o que a gente fala na constelação, né? Uhum, Então, ter um assentimento de ti mesmo, que é aceitar como isso, tu é. E exato, incluir a luz, incluir a sombra, não excluir. Que é uma das exato. coisas que muitas pessoas falam, Vanusa, para mim, eu não quero ser. Eu atendo 2 dias por semana em consultório, e o que eu mais escuto em consultório é: eu não quero ser esse tipo, eu não quero ser assim, isso é muito ruim. E aí a gente vai trabalhando em ter assentimento e aceitar internamente que tu é Sim, luz e sombra, que tua personalidade e tua essência. Então, quando a gente começa a ter esse assentimento, as perfeito, coisas sim, fluem. Fluem, perfeito. fluem. É. Isso não E quer dizer fica, que nós não vamos. e Oi? fica tão leve quando eu não preciso ficar vestindo essas roupagens, né? De ter que me adaptar, de ser de um jeito ou do outro. Quando de fato eu me aproprio dessa minha potência, fica muito mais leve. Quando eu entendo que tudo bem ser vulnerável, não tem nada de errado nisso, todos nós somos. Então é muito mais leve, né? Tudo Falo como boa tipo 3 que sou e que já tento me libertar dessas coisas que ferram tanto. a grande liberdade pro tipo 3 é deixar de vender imagens, né? Uhum, uhum. Isso, Ser só quem é e pronto, né? exato, na sua essência. Aham, Isso. E aí tudo isso vai se equilibrando. perfeito, Sil. Ótimo. E aí vem, em essência, a veracidade, né? Isso. O emocional Autenticidade. superior do 3 Aham, o emocional superior do 3 é veracidade, que é uhum. a verdade de si. Lindo. Sair do auto-engano. É isso? Isso aí. Sair Ótimo. do auto-engano. Uhum. O Sair 3 do é auto-engano. campeão de entrar no mecanismo do auto-engano. Todas as personalidades têm seus gaps, né? É. Ai, que incrível, que professor ótimo, né, gente? Vai colocando aí coraçõezinhos para o Sil saber que tá tudo certo. Então, e agora um outro tipo maravilhoso, que é o 4. Eu digo sempre assim, eu tenho todos os grupos, eu tenho o grupo de WhatsApp dos tipos, né? E aí eu coloco lá, tipo um tal, tipo 2 tal, tipo 3. É tipo 4 os melhores, né? Não sei por quê, mas tudo bem, né? Por que será, né, gente? Por que será, né? Então, o foco do tipo 4 é a falta, ele é movido pela falta. Ele tem uma Uhum, sensação profunda de que falta algo, e aí ele vive em busca desse algo. É como se, uma analogia perfeita para o 4 é como se abrisse um buraco negro no peito dele e nada preenchesse isso até ele entender a personalidade dele, né? Até ele entender esse processo.
Isso é um grande agente motivador para ele também, porque faz com que ele busque várias coisas, ele busque o seu crescimento, ele busque entender os processos, só que às vezes ele se perde um pouco nisso, né? O mecanismo dele de defesa, de introversão, de introjeção, faz com que ele introjete muito as coisas lá de fora para dentro. Ao mesmo tempo, é uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que tem um altruísmo muito grande, que tem uma intuição, uma conexão. Ele consegue ir lá fora, pegar o que é do outro e sentir verdadeiramente quando ele está equilibrado nesse processo. São pessoas que gostam de inovar, pessoas... que é um caso do Steve Jobs, né? Que é um 4, né? Então, gosto de inovar, gosto de 4 fazer sexual? diferente. Eu tenho dúvidas, tá? Eu acho que ele pode ser sexual ou preservação. Porque o 4 preservação é o contratipo, é o 4 que aguenta dor, não é o 4 que expressa dor. Tá? Certo. Mas, enfim, ele tem... o vício emocional do 4 é a inveja, que a gente chama no Enneagrama, que significa a comparação. Né? Então, eu olho para fora, me comparo e posso tanto me desvalorizar como competir, tanto um como o outro. Então, eu nunca vou... O 4, normalmente, ele nunca vai estar no meio termo. Ele é 8, ele é 80, emocionalmente falando. Né? Então, por isso as oscilações dele. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Quem será? Quem será, gente? Quem vocês acham que é 4? Criativa, profunda, né? E eu gosto muito do que essa professora que eu falei do livro coloca, que ela diz o seguinte, que ela é uma tipo 2, a Beatriz, e ela escreveu, quando ela escreveu o capítulo do 4, foi um dos capítulos que ela mais se dedicou. Porque dentro do Enneagrama, o 4 é o mais incompreendido, num âmbito bem geral, pela questão dele e por, às vezes, nós termos tanta diferença no 4. Nos subtipos do 4, por exemplo, é onde a gente tem assim, água, vinho, nem é vinho, é água, é azeite e é óleo diesel. Não tem nada a ver, sabe? É uma coisa muito, muito, muito diferente. Porque uma das coisas que eles buscam é a singularidade, é ser diferente dentro do contexto que eles se inserem. Se sentir Então, por especial? Sim, sempre é para se sentir especial, mas como é que isso se apresenta no dia a dia? Numa empresa, por exemplo, quando a gente tem um 4 na equipe, ou que ele é líder, enfim, por exemplo, uma coisa bem simples, uniforme. Então, se naquela equipe não tem uniforme, ele vai introduzir uniforme. Se naquela equipe tem uniforme, ou ele vai customizar o uniforme, ou ele vai fazer uma campanha contra aquilo lá. Ai, que legal. Então, ele vai ter esse viés. Isso acontece também na família. Se ele pertence a uma família corretinha, que é uma família tradicional, vamos ter uma família margarina, né? Ele vai ser a pessoa que vai pintar o cabelo de rosa, raspar uma parte, tatuar, fazer isso ou aquilo. Se ele está numa família que é cabelo rosa, tatuada, ele vai ser certinho. Que tem que ser diferente. A singularidade é algo muito legal no 4, porque faz com que ele, dentro de uma empresa, dentro do profissional, faz com que ele busque coisas totalmente diferentes e inovações também. Isso é bom. Né? Então, esse viés dele de ficar criando coisas e formas diferentes faz ele se sentir vivo. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, se tu cortar isso dele, é como se tu cortasse ele no meio. Tira a espontaneidade toda. E ele precisa dessa singularidade, desse processo todo. Né? E eu imagino o 4 inserido numa cultura mais germânica, né? O quão Prazer. ele o quão ele se sente esquisito, né? Deve dar essa sensação, eu sou esquisito aqui. Né? Prazer. Mas alguém está se identificando, gente, ó, viu?
Eu sou um tipo 4, sou descendente de alemães, né? Então, meu pai é Aham, alemão e eu sim. vim totalmente diferente da família. E o sentimento de ser diferente é um sentimento que, independente do subtipo, todos os 4 têm, tá? Eles Sim, se entendi. sentem diferente no meio, eles se sentem diferente na família, eles se sentem... É um sentimento que segue eles, né? Sim. Porque Se eles sente se meio ovelha sentem, negra, assim? O em diferentão? algum... Eu posso te dizer que em muitos casos até o 4 tem essa tendência, em alguns Uhum, casos, né? uhum. Mas ele tem... Porque a ovelha negra, na verdade, dentro do âmbito holístico, é a ovelha holística, né? Não é nem Exatamente. negra. É a branca, né? Dentro, dentro até dos conceitos de Bert Hellinger, né, nas constelações, Sim, a gente sabe que uma pessoa que é ovelha negra, ela vem para curar o sistema, né? De algo. exatamente. Então, Exatamente. mas ele tem esse sentimento sim, Vanusa. Na verdade, a criança interior do 4 ele se sente profundamente abandonado, né? Mas é Uhum, uma desconexão. Então, a inveja gera uma comparação, uma desconexão do estado superior dele. Então, é uhum, como se ele se desconectasse de algo maior, ou de Deus. Como uhum, se não existisse essa conexão. E quando ele está na personalidade, muito na personalidade, é como que a vida dele não fosse importante. Por isso, uhum, algumas tendências patológicas dele, de depressão e tal, né? Que se repetem uhum, muito. É como se ele se desconectasse dele próprio, que é uma desconexão do divino, da origem, uhum, né? sim. E o Uhum, emocional superior dele é equanimidade, que é o equilíbrio. Então, não precisa ser 8, não precisa ser 80. Um livro muito perfeito. bom e que normalmente eu indico para os 4, para os tipos 4 e tipo 6, quando eu trabalho com eles, é o primeiro livro que eu dou de tarefa. É O Poder do Agora. Uhum. Para Porque o ficar 4 no hoje. é, o 4 ele vive no passado. Então, às Aham. vezes, ele está lá no passado, reclama porque minha vida não acontece por isso, porque lá no passado aconteceu aquilo, fica remoendo, remoendo, remoendo. Ou ele vive no futuro, dizendo, quando eu conseguir uma Uhum. promoção eu vou ser feliz, quando eu conseguir um cargo X eu vou ser feliz, quando eu conseguir isso eu vou ser feliz, quando... Sempre a E aí, falta impera. ele não Uhum. vive o agora, ele não Sim. vive nada no agora, ou passado Uhum. ou futuro. E Sim. isso faz com que ele oscile muito de humor. Sim. Se o só um dado de realidade, 20 e 52, não poderia ser diferente, eu e você, né? Papo profundo. Eu estou disposta, assim que o Instagram nos tirar, a gente Quantos recomeça uma minutos outra a gente já. live. Quantos minutos a gente tá Então, aí? a gente já está quase Meu uma hora. Deus. A Jesus! gente, a gente entrou em flow, mas qual é a minha proposta para você e quero propor também para quem está nos escutando? Quando fizer uma hora, a gente vai cair, mas aí a gente recomeça a live, eu te incluo de novo, e aí todo Sem mundo que está aqui problema. entra de novo. Pode ser, gente? Topam? Pode. Porque é muita coisa para a gente aprender em uma hora, não dá tempo. É, E eu falo demais, tu sabe disso, né? Eu sou Não, eu não apaixonado pelo acho que que eu você fala faço. demais. É que eu e você, a gente tem esse viés de gostar de aprofundar, né? Principalmente você, como tipo 4, e aí por isso demanda muito mais tempo. Eu também não gosto nada raso, então eu te instigo, né? Vamos lá, a gente faz uma live dupla. Tudo bem para você? Beleza, tudo bem. Então tá. Tudo bem. O líder 4 então, é aquele líder que gosta de fazer tudo diferente, de mudar o método, sei lá, eu tô num segmento igual ao meu vizinho, que tem, então ele segue aqueles padrões daquele segmento. Não, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou Uhum, mudar o método. Ou igual, eu trabalhei na faculdade durante 7 anos, e eu nunca segui o padrão, né? Então, as minhas aulas não tinham padrão. Então, tinha dia que a aula era totalmente teórica, outro dia, sabe, tudo assim. E às vezes também, eu me lembro uma vez que um professor me chamou para dar uma aula de enneagrama numa turma de gestão de pessoas,
E eu fui para aula, para a faculdade, disse que nada é por acaso, né? Cheguei lá na faculdade, cadê o pendrive? Cadê, né? O preservação reprimido também, né? Não achei nada. E aí criei na hora e disse, meu Deus, como é que tu consegue se eu falo daquilo que eu amo? Então, mas pro 4 Exato. ele consegue fazer isso também, Sim, né? sim. Pela criatividade dele, né? Pela criatividade. Ok. Isso é muito E- forte. Então, as empresas 4, é, principalmente quando eles estão mais equilibrados, assim, são empresas extremamente criativas, extremamente Uhum, criativas. ok. E ele tem que cuidar para também não entrar nessa vítima, né, Sil? Esse lado mais de puxar para melancolia. O 4 por tendência natural, a melancolia, para ele significa Uhum. prazer. Então, é como Olha. se ele sentisse prazer na dor. Hum, Então, ele tem que ter cuidado com isso, porque para ele ficar muito tempo, né, na uhum, dor, para ele é fácil. Ele às vezes não percebe. Então, às vezes ajuda de uma pessoa que tire ele, ou que uma pessoa que ele tenha confiança, porque o 4 não confia muito bem nas pessoas. uhum, Ele tem essas desconfianças, essas inseguranças, enfim. Mas que ele confie uhum. que essa pessoa possa dizer para ele, ó, tu tá muito nisso, muito naquilo. E aí, Perfeito. a partir desse movimento, ele consegue sair. Mas ele tem uma tendência bem forte de Uhum, estar na melancolia. Se nós pegarmos um 4 preservação, isso inverte, tá? Então, 4 uhum, preservação, normalmente ele se confunde com 8, um pouquinho com 8, e aí um pouco mais com 7. Ele não, ele não entra em contato muito com essa dor. E um dos caminhos de uhum. crescimento dele é entrar em contato com essa dor. Porque Uau. é como se ele segurasse no peito toda a dor. Então ele diz assim: pode vir mais dor que eu dou conta, pode vir mais que eu dou conta. Mas ele vai se matando nesse sentido. Lembra um pouco da fuga do 3. É Sim, mas é diferente, mas. diferente. Uhum, O uhum, 3, eu acredito que dentro do Enneagrama, é o perfil mais profundo de todos. Principalmente quando ele está equilibrado, que ele já tem um processo de desenvolvimento, ele é muito mais profundo que o 4. Só que uhum, normalmente não é esse 3 que a gente encontra no dia a uhum. dia, né? Sim. Então, quando ele tem um trabalho de autodesenvolvimento, ele está dentro do centro das emoções. O 3 é o que Uhum, mais sente as emoções. Mas o uhum. 4 é o que mais expressa Certo. o que sente. E o 3 não, Perfeito. tá? Perfeito. E Muito aí, bem. no 4 preservação, então ele não é de expressar dor, tá? Ele é de Uhum, aguentar dor. Mas ele é muito imprudente. Por exemplo, ele é empreendedor também, muito empreendedor. Tipo assim, eu quero chegar na presidência dessa empresa. Quando ele chegou na presidência, perdeu a graça. Ele perde a conta, vai embora, vai para outro lugar, muda de país, sabe? Esse tipo de situação, o 4 preservação. Já o 4 sexual é o que dramatiza muito, ele expressa, né, as emoções. E o 4 social é o que intensifica as emoções. Então, é legal a gente falar dos 3 tipos de 4, porque é os que mais são diferentes no Enneagrama. uhum, O 4 social, apesar dele ser um social, ele tem a vergonha extremamente forte. É uma uhum, inadequação muito forte, a síndrome do patinho feio, aquela coisa que ele se confunde um pouco com o 6, muita comparação, muita uhum. desvalorização, enfim. Já um 4 Sim. sexual, não. O 4 sexual, ele é mais literalmente no berro as coisas, ele é mais competitivo, ele é mais sarcástico, Lembra ele é até um mais pouco o 8, irônico. né? Lembra um pouco o 8, 4 Bastante. sexual. Uhum, Lembra uhum, bastante o 8, tá? Tem uhum. algumas pessoas até que se confundem com o 8, ele é forte. Certo, E o certo. 4 preservação, então, é um empreendedor, ele é parecido um pouco com o 7. Ele não Uhum, demonstra essa dor, mas tem uma profundidade. Às vezes a uhum, gente encontra os 4 preservação. Eu tenho uma amiga que ela ficou uns 2 anos se achando 7, né? Aí quando ela fez subtipos comigo e eu tava falando do 4 preservação, ela disse, eu sou 4, eu não sou 7. Daí eu uhum. disse, Olha, claro, olha só que importante isso. Uhum. eu sou 4, não sou 7. Isso por quê? Não, porque eu Sil, sinto as só um coisas. recadinho, porque eu acho que o Instagram vai nos tirar do ar. E aí, quem tá aqui, gente, eu já vou recomeçar uma nova live no @Vanusa Cardoso Coaching, tá? Então, se a gente parar,
Entrem lá que a gente já vai recomeçar. Como uma boa live tipo 4, né, Sil? Vamos fazer diferente, Vamos fazer diferente não isso é? aí. E aí a gente Enfim, recomeça a próxima live começando já com o tipo 5, ó. Estamos fechando com o tipo ok. 4. Beleza. Então eles têm toda essa questão emocional, essa questão de criatividade, essa questão de fazer diferente, são pessoas extremamente criativas, enfim. Eu sugiro Show. até que tu derrube e a gente comece a Isso. live. Então Pode ser? tá. Gente, ó, nos encontramos agorinha já no Instagram. Até já. Ok, até já. Até. Então, Agora vocês me escutam, gente? agora sim. Ah, então tá. Porque o pessoal disse que não estava me ouvindo. Eu acho que acabou a Eu bateria do também meu. não tava. Deve ter sido isso. Oba, voltamos! Vamos lá então pro tipo 5. Então tá. Ó, Delícia. agora já falaram ali, oba, voltou. Então vamos lá. Tipo Vamos 5, lá. então. O foco do tipo 5 é informação. Eles precisam de informação para entender o mundo, né? Então, quando a gente fala da informação, é uma informação ampla. Muitas pessoas confundem o tipo 5 com pessoas que são de ler muito, são de buscar é, leituras sobre, por exemplo, eu leio muito, mas eu leio sobre enneagrama, sobre constelação e tal. O tipo 5 ele não vai ler só sobre constelação, só sobre enneagrama, ele vai ler sobre política, sobre matemática, sobre física, sobre porque ele quer entender o mundo e as pessoas. Mas esse entendimento para ele é através dessas informações que vem. Então, os autodidatas, por exemplo, é muito 5, né? Mas ele tem uma necessidade de buscar muito isso, uma necessidade extrema de ter essa informação para que ele possa ter discernimento do mundo. Se ele tem discernimento, se ele Perfeito. tem entendimento, ele compreende. Senão, não. Uhum. Tá? E o É, vício o 5 emocional, me lembra a pessoa que a gente pergunta como você está se sentindo e eles não estão se sentindo. É muito racional. ele é racional, mas normalmente quem se explica é o 6, o 5 nem explica. Ele fica quieto. Tem algumas variações dos subtipos, né? Mas normalmente, assim, ele não é de expressar emoções. Ele é de ficar na dele, ele é de ficar apático, economizando energia. Porque o foco o vício emocional dele é a avareza, né? A avareza Uhum. significa conter-se, refrear-se, reprimir-se em favor da razão. Uhum. Então, às vezes, ele não vai. Ele gosta muito de temas complexos, né? Tipo física quântica, política, filosofia, essas coisas complexas. Mas se tu pegar um 5 preservação, por exemplo, ele vai adorar ler, adorar buscar informação sobre isso, mas não de ficar compartilhando muito. Mas se tu pegar um tipo 5 social, ele adora fazer isso. Ele se coloca em grupos, né? Um dos meus professores Urânia é assim. Então, eles são envolvidos normalmente em grupos profundos de filosofia, de sociologia, de política, de física quântica, esses assuntos mais complexos mesmo, Mais né? tempo mesmo. Isso, então eles sentem essa necessidade de estarem, né, conectados com esses grupos. Ao mesmo tempo, eles têm uma desidentificação, né? O que é uma desidentificação? Por exemplo, pegando o caso de um líder 5, né, Vanusa, que trabalha bastante com líder. Eu lembrei de uma líder que eu dei Enneagrama e que tu deu o PDL Coach até, né? Não lembro o nome dela, mas enfim, não é isso a questão. Mas ele, mediante, por exemplo, uma situação na empresa ou com a equipe, ele olha para aquele cenário, não quer dizer que ele não se sinta nervoso em relação àquilo, mas é como se ele se desidentificasse. Isso não é comigo. Um E aí, distanciamento. racionalmente, ele vai dar o parecer dele. E ponto. Então, ele é muito racional.
ele normalmente, não necessariamente, ele não vai resolver as questões emocionalmente falando, é racionalmente. Entendi. Pela desidentificação que ele tem em relação a isso, né? Então ele se desidentifica. Na verdade, essa desidentificação das emoções, dessas conexões, tem a ver com a criança interior dele, né? Uma analogia legal é como se ele sentisse na infância uma abundância, como se fosse um rio muito grande e farto de água. E de repente ele sente como que se esse rio começasse a ficar escasso, que esse rio começasse a ficar com pouca água, e aí ele começa a represar essa água para dentro dele como se ele tivesse que ficar com aquilo ali. Então o medo dele de expor esse lado é como se ele fosse perder o pouco que ele tem. Na verdade, ele tem muita abundância, só que ele acha que não, que é pouco. E aí ele não compartilha, ele não expressa, ele não coloca. O tipo 5 é vizinho do 4. Né? E eu digo assim que os dois, tanto o 5 como o 4, eles estão na fenda que a gente chama dentro do Eneagrama, trabalhando mais o Eneagrama espiritual, que é o ponto de choque, né? Ali. Então, é bem espiritual mesmo. E aí eu acredito que o 5, ele acessa profundamente as emoções. Muito. Olha. Muito. Só que ele não expressa. Tá? Ele guarda. Porque se ele expressar, ele tem medo que isso falte. Olha. Então ele não expressa. E isso vem da criança interior dele. Então Mas na a tomada de criança, decisão dele é muito mental, né, Sil? Ele toma decisão muito. muito mental, é racional. Então ele Por sente, lógico, isso. né? Sente dor, mas ele não toma decisão pela emoção, é sempre pela Ele razão. racionaliza. Mas dentro dele é um turbilhão. Lógico. Imagina, tudo, É um né? turbilhão. Tudo contido. Uhum. E aí, muitas vezes, tem gente que diz assim, um outro exemplo legal do 5, que eles dizem assim, eles não expressam e tal. O 5, quando ele para, por exemplo, no semáforo e acontece alguma coisa errada, porque eles são muito... Eles têm muito as caixinhas, né? Tipo assim, o antes, o agora, o depois, os ensaios mentais e como vão acontecer, blá, blá, blá. Quando não acontece desse jeito, ele fica com muita raiva. Só que ele desidentifica dessa emoção, porque fica lá com ele. E às vezes ele para no semáforo, por exemplo, um tipo 8 vai lá e vai brigar isso e aquilo e tal, né? O 5 ele faz tudo igual, mas só na cabeça. Uhum. Ele briga na cabeça. Deve somatizar muita doença. Eles têm já até se tu conhecer os tipos 5, normalmente eles têm uma formação mais esquizoide também, né? E o andar deles parece ser meio andar de robô, porque é um andar de economia. Então, quando a gente fala dessa avareza, é o conter-se, o refrear-se em favor da razão. Então, eles economizam energia, eles economizam a questão da informação, eles não são de compartilhar, né? Eles economizam as expressões emocionais, eles economizam, dependendo do subtipo, um 5 preservação, por exemplo, ele vai comprar o mínimo possível de comida, porque não precisa mais, mesmo sendo preservação, a roupa, o carro, né? E assim por diante. Isso é avareza, né? É essa contenção toda. Como líder, ele é um líder analítico, né? Um exemplo aí do Bill Gates, por exemplo, ou Mark Zuckerberg também, que é um tipo 5, né? Então, eles são extremamente racionais, têm um medo forte de ser invadido, enfim, né? Sim. Líder analítico e especialista. Aquele que eu Normal, respeito por ser detentor de muito conhecimento nessa isso aí. linha. Eu vou usar um exemplo que uma vez eu dei um curso de Enneagrama e tinha um líder 5 e um líder 2. Uma líder 2, né? E eles trabalhavam na mesma empresa, eles vieram, acho que um grupo, vieram 5 ou 6 pessoas fazer o curso. E ele trabalhava um bom tempo nessa empresa, e a líder 2 também, e ele fazia o financeiro.
E o 2, eu digo assim que o 2 às vezes é um pouco sem noção, às vezes ele quer ajudar tanto o outro que ele extrapola isso, né? Uhum. Então, quando eu falei do tipo 5 que eu fiz a descrição e tal, a 2 disse assim, essa pessoa não existe na face da Terra. Aí o líder, ele levantou a mão, eu sou o 5. Ela olhou para ele, ela disse, como que tu é 5? Uhum. Tu nunca me falou nada. Tu não dá tempo, eu fico na minha. Economiza tudo. Daí ele falou, daí ela disse, tá, mas onde que tu tens medo de ser invadido? Onde que eu tô extrapolando? Principalmente quando tu entra na minha sala, tu não pede licença para entrar e tu chega falando. Isso para mim é uma afronta. Às vezes eu tô tão concentrado que é como se tu me invadisse interiormente. E um dos medos dos 5 é esse, de ser invadido. Então peça licença. Pede para ele. Uma de colaborador que tem um líder 5 seria, ao invés de ficar interrompendo e levando caos, mande um e-mail, olha, líder, tenho 3 coisas para resolver. Quando puder, Isso, ótimo. né? Ótimo, Podemos. perfeito. Tá, eles. Perfeito, Por isso que. isso aí mesmo. Certo. Ótimo. Ok. Muito bem. A gente chegou a falar do líder 4? Acho que não, né? O O líder líder, diferente, falei. o líder criativo. Ok. Uhum, falei. Tá. Muito bem, gente. Dúvidas até aqui? Coloquem em comentários. Estão gostando? Coloquem coraçõezinhos para a gente ficar feliz, né, Sil? Uhum. Ok. E agora, tipo 6. Líder, tipo 6, isso aí. O foco do 6 é o risco, né? Os tipo 6, eles criam os cenários, né? Então, o que são os cenários? Sempre os cenários envolvendo risco. Algo pode dar errado, aqui não está certo, vamos ver isso, vamos ver aquilo, não, não é bem assim. Então, eles criam um cenário, normalmente, com muito risco, para se precaver de coisas e de situações. Então, o foco deles sempre vai para isso, vai para esse risco todo, né? Então, normalmente os tipo 6 são pessoas que buscam meios seguros e eles gostam dessa segurança. Porque o vício emocional, a emoção dominante dele é o medo. O que é medo? É apego exagerado a valores externos, como moral, ética, família, costume e assim por diante. Ansiedade, dúvida, né? Então eles vivem nessa questão, nesse cenário. Eu costumo dizer que eles criam cenários catastróficos, né? Eles olham os piores cenários. Isso é ótimo em alguns momentos, mas em outros, quando intensifica demais, não é muito legal, porque dá uma intensidade muito grande para isso. E aí eles têm a tendência, igual o 4, de ir um pouco para o negativo, né? Sim, sim. E esse negativo, às vezes, é como se ele não visse uma possibilidade, né? E o 6, na verdade, ele tem também a questão do ser otimista e ser pessimista. Normalmente, quando ele está no meio, ou na empresa, ou na família, violência, tá? Então, às vezes, ele tem uma ambivalência em relação a isso. Então, acontece com os 6 isso. Então, lá na empresa as coisas não estão bem, as coisas não estão acontecendo. Opa, vai no O líder 6 é um líder que é um líder de muito planejamento, de muitas planilhas, de muitos controles. Então é a planilha para controlar a planilha, mais a planilha, porque ele precisa ter isso. E eu estava falando também da questão do otimista e do pessimista. Então, normalmente, o tipo 6, ele é otimista em um ambiente pessimista e ele é pessimista num ambiente otimista, por causa da ambivalência dele, né? Então, às vezes, as coisas não estão dando certo, não está acontecendo, e aí ele pode dizer, não, vamos lá, vamos junto, vamos conseguir, tá, e
né? Então ele pode ter essa característica também, dependendo do contexto, enfim. Mas normalmente são líderes que focam no risco, no pior que pode acontecer, né? E E como devido ele ao medo deles. trabalho, né, Sil? Acho que ele é tanto assim do trabalho, talvez quando está negativo o cenário, não, gente, vai dar certo, talvez nesse sentido. Sim, nesse sentido mesmo, isso aí. Então, às vezes o cenário não tá legal e tal, eles, não, vamos conseguir, porque ele quer buscar segurança, e aí é como se ele olhasse para fora e disse assim, se eu não fizer isso, o pessoal não vai se sentir seguro. Então, vamos lá, vou motivar, mesmo que não tá legal, mas vamos Ó, lá. Mas quando tem um ambiente muito otimista, ele começa a desconfiar. E aí ele hum, começa, isso não tá certo, isso não tá sendo assim, não deveria ser assim, uhum, tá? é Então, mais verdade. e às vezes ele, devido a essa questão dessa ambivalência, acontece isso, né? Mas ele Uhum, também é um tipo bem mental, tipo 5, tipo 6 e tipo 7 são tipos mentais, são tipos uhum, do raciocínio, então tá relacionado muito ao medo. O 6 é o medo de sentir medo, né? Então, uhum, medo generalizado. E aí, normalmente dentro do 6 a gente tem o 6 fóbico e o 6 contrafóbico. Como que é isso no dia a dia? O 6 fóbico é aquele 6 que retrai. Por exemplo, na empresa tu precisa de resultados rápidos. O 6 fóbico ele vai dar passos para trás. Ele não vai se sentir seguro, vai ficar esperando, vai pedir um tempo a mais, vai, né? E um 6 contrafóbico ele já vai te atacar. Perante o medo ele age. E ele é uhum, parecido com o 8, tá? Ele é uhum, parecido com o 8. Então, normalmente, o 6 sexual é o uhum, 6 contrafóbico. E é o contratipo do 6, na verdade. O que reage contra o próprio medo. E, uhum. normalmente, ele se confunde com o tipo 8. A minha filha, por exemplo, tem 13 anos. E tu conheceu ela, né? Eu Sim. achava que ela era 8, Vanusa, tá? E ela tem, assim, um viés de 8, mas ela tem muito mais viés de 6 contrafóbico. Agora, assim, com 13 anos, está acentuando bastante. Então, às vezes, a gente confunde um pouco. Mas o que está por trás é o medo. Porque o ser sexual, contrafóbico, ele é Ele muito reage. impulsivo, precisa até da apetite, é o comportamento dele, né? Sim, ele dá piti, ele expõe, ele briga. Antes de o Ah, medo chegar, ele ataca. É como se a gente pensasse assim: o 6 fóbico é o 6 que é igual uma lebre e um coelho. Quando sente o medo, foge. E o 6 aham, contrafóbico é igual um pastor alemão. No medo, ele ataca. ótimo, entendi. Tá? Mas é o medo Sempre operando ali. deixa. Entendi. Aí o que opera é o medo. É o medo. É o medo. Ok. E a prudência seria o equilíbrio desse perfil. Tá cortando um pouco, mas eu acho que eu entendi. A prudência, né, no caso, medo, um pouco de medo é importante, né? Seria a prudência o aspecto positivo do tipo 6. A qualidade emocional do tipo 6 é a prudência. Tá? Uhum, São pessoas prudentes, e isso é muito importante. Não só para os 6, mas para todos, né? Mas, enfim, o que que acontece? Ele exagera nessa prudência. certo. Então, a dose que ele dá para a prudência é muito grande. E às vezes ele congela por causa disso, porque daí ele sai da prudência e ele vai para o medo exagerado. Uhum, E aí é onde distorce as coisas, né? Mas a qualidade emocional do tipo 6 é a prudência. A criança tipo ok. 6, né, a criança interior tipo 6, ela perdeu a espontaneidade lá na infância, quando a gente fala de criança interior. Então, é como se ela não pudesse ser quem ela é também, e aí parece um pouco com o 3 em algumas coisas, mas aí ela se sente insegura em relação a isso, né? E aí ela não é mais espontânea. Ela é Ela podada, vai. não pode, né? Isso aí, ela se sente podada. Na verdade, às vezes ela não é podada, né? E Uhum, também ela se sente cobrada para que ela siga esse padrão. Então, lembrando que o medo é o apego exagerado a valores externos. Então, ela segue esse padrão. Mas, na verdade, ela não queria seguir isso. uhum, E se a gente trabalhar
um pouquinho mais além na criança dela, a gente vai entender que o 6 é uma criança preguiçosa. É uma criança que cansa demais racionalmente de tanto pensar em estratégias, né? E aí, às vezes, o que ela queria era só dormir um pouco a mais, era só desconectar, era só não ter tanta cobrança, tanta coisa, que, né? Mas aí ela se sente desde a infância cobrada por tudo isso. Mas o que Entendi. ela mais queria era, lá na ligação com o ponto 9, né? É, ai, deixa eu dormir um pouco, deixa eu esquecer do mundo. Mas aí ela Uhum, não consegue na personalidade fazer isso. E o resgate é trabalhar isso. uhum. Muito bem. E, ó, aqui está dizendo termos muito técnicos. Tânia, tá perguntando aqui sobre o que está difícil de entender, para a gente ajudar e Uhum, pegar a informação, né? Porque o Enneagrama, de isso. fato, ele é bastante técnico, tem muita profundidade, mas nos Sim. dê feedback, muito bom. Uhum. Assim, a questão do medo no dia a dia se apresenta, por exemplo, no 6 como muita ansiedade, como muita angústia, pessoas extremamente desconfiadas, elas não acreditam nelas e o mecanismo de defesa deles é a projeção, então eles projetam nas outras pessoas essa insegurança toda também, né? Então E, eles acabam não confiando, então eles têm essas dificuldades, essa ansiedade muito grande. A tomada de decisão, por exemplo, tipo 6 é bem difícil, né? uhum, Eles têm dificuldade porque eles têm que se sentir seguros para tomar uma decisão e às vezes no dia a dia, na liderança, tu não tem essa segurança, tu tens que tomar a decisão e pronto, e depois, né, vai ver o uhum, que acontece, né? E assim as exatamente. coisas vão indo, né? E eu vejo que uma dificuldade dos tipos 6 são muito desconfiados, os líderes, Extremamente. né? E às Muito. vezes eles incomodam, principalmente aquele colaborador que ele é top performance, ele se sente incomodado porque, puxa, eu estou resolvendo, eu estou entregando, por que continua desconfiado do meu trabalho? Então, acho que o tipo 3 precisa, o 3, aliás, cuidar muito com isso. Bastante, até porque ele desconfia dessa pessoa. Como é que essa pessoa está tendo muito resultado? Será que ela está fazendo algo errado? Né? Ele começa a ter essas. A gente chama assim que as paranoias. Os 6 têm as paranoias, né? As noias deles, né? Muito bem. Dúvidas, gente? Vão colocando nos comentários se tem alguma dúvida por enquanto, tá? Muito Então vamos bom. lá para o tipo 7, então, né? Uhum, Tipo, tipo 7, o foco dele então é o prazer. São pessoas que são estimuladas e que sentem uma necessidade extrema de ter prazer em tudo que eles fazem. Se tiver prazer, tô dentro, se não tiver prazer, tô fora. Então, são pessoas que têm a tendência de começar muitas coisas e não terminar. Então, uhum, normalmente elas terminam o quê? Aquilo que elas sentem prazer, o que elas não sentem prazer, elas não terminam. Elas terceirizam, elas deixam para depois, mas elas desconectam, elas não vão ficar sofrendo por isso, simplesmente não vão fazer. Então, uhum, a qualidade forte do tipo 7 é esse estímulo novo, essa curiosidade, essa questão de buscar essa inovação. E às vezes, por isso que quando eu falei do 4 lá no 4 preservação, confundi com o 7. E eu vejo muito claro em alguns momentos o 4 e o 7 parecidos nessa busca constante, com motivações totalmente diferentes, né? O uhum, 4 ele é movido pela falta e o 7 é movido pela gula. Né? uhum, Então, no 7, a gula é necessidade de muitos estímulos. Então, não é mais o estímulo novo, não é só a curiosidade. É uma necessidade extrema. Então, é como se ele tivesse que estudar 5 línguas ao mesmo tempo. É como se ele tivesse que viajar para muitos lugares, conectando com pessoas, conectando com coisas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Aquela pira de fazer muitas sim, coisas, né? E sim. aí, às vezes, ele se desencanta muito rápido por isso. E aí, quando ele se desencanta, ele acaba largando essas coisas, deixando pelo meio do caminho. E Uhum, um grande problema para ele é que ele não se preocupa com isso, né? sim, sim. Ele simplesmente deixa e. Vamos É. para o next, vamos para o próximo. Uhum. Ao mesmo tempo, também são pessoas extremamente criativas, inovadoras, gostam de fazer as coisas diferentes, não gostam de rotina. Por isso que eu falo que Então, algumas uhum, Algumas coisas são parecidas com o 4. A diferença
é que o 7 não tem a profundidade, o 4 tem a profundidade. O 7 não tem a melancolia, o 4 tem a melancolia, né? Mas em comportamentos, em algumas coisas é bem parecido, tá? O líder 7 é um líder motivador, é um líder onde ele busca a motivação das pessoas, busca... ele tem uma facilidade de delegar, de uma certa forma, né? Ele não tem muita dificuldade. Ele não tem facilidade em lidar com as questões emocionais dos liderados, porque ele foge das emoções, é uma das coisas que o 7 mais foge, né? Ele não gosta de lidar e entrar em contato com as emoções, então ele foge desse processo. Ao mesmo tempo, né, ele, quando, dependendo do subtipo principalmente, quando ele olha para as dores, para as emoções do seu liderado, ele procura tirar a pessoa, porque ele não consegue ver. Então, ele vai fazer alguma coisa para resgatar essa pessoa e, ó, vamos para frente, vamos conseguir fazer isso, Pegue lá, vamos. nada de, né? Isso aí, nada de sofrer e tal. Na verdade, está muito ligado à criança interior do 7, que em algum momento da infância dele, ele teve um contato com a dor profunda, que a gente diz que é uma dor de morte, né? É como se ele sentisse que ele fosse morrer. E essa ansiedade dele do dia a dia é uma ansiedade de que, assim, eu tenho que assistir os 240 canais em uma vez só, porque eu posso morrer. Então eu quero tudo agora. Olha que Eu tenho doido. que fazer tudo agora, porque eu quero antecipar tudo que vai acontecer e pode ser que eu morra. É claro que isso é inconsciente. A pessoa não tem consciência disso, mas é como se tivesse essa sensação. Então, é aquela coisa de viver tudo agora e tudo muito intensamente, né? Então, as pessoas 7 têm isso. Isso é gula. Avidez por variedades de sensações e estímulos, quanto mais melhor. Que E, tem a ver com a criança dele, né? e olhando até para a carreira, às vezes começa a fazer tal faculdade, depois de vida, começa outra, ou tem muita dificuldade de escolher, isso também acaba impactando, né? Como sim, isso aí confunde bastante com 4. Esse 4 também tem essas tendências, tá? Também tem. Maravilha. Os dois são um pouco parecidos, né? Só que a motivação é diferente, ou para ser e a Eu tal. acho 4 e 7, o que difere o 4 e 7 é melancolia, porque daí o 4 vai para isso, o 7 não, e a profundidade, que o 7 não tem e o 4 tem. Mas externamente, em alguns movimentos eu acho eles bem parecidos. Teve uma pergunta aqui dizendo: 6 e 7 como casal combinam? Legal a pergunta. Então, eu já vou falar o que eu penso a respeito. Eu penso que a gente pode combinar com qualquer casal, com qualquer número, desde que eu eleve meu nível de consciência. Ótimo. Tá? Tem um livro da Ellen Palmer, Enneagrama no Amor e no Trabalho. É um livro um pouco mais antigo. Eu acho que hoje ela não escreveria mais esse livro, tá? Mas que ele faz algumas comparações entre um casal e outro. Eu acho, né, não posso dizer com 100% de certeza, e é porque é um pensamento meu, que a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque eu sou um tipo 4. Ah, então eu vou casar com 4 que eu vou entender melhor. Não. A melhor forma é eu elevar o meu nível de consciência, entender o meu perfil, entender a minha personalidade, os meus comportamentos. Quando eu trabalho os meus comportamentos, eu vou conseguir interagir com as outras pessoas com mais facilidade. Então, Exato. se eu não trabalhar os meus comportamentos, não importa o perfil, eu não vou conseguir lidar com isso. Perfeito. Então, eu E não gosto dessa combinação, eu gosto do viés, né? respondemos a você? Dá um ok para ver se está respondido. E isso vale também para a liderança. Às vezes o líder, Sim, qual tipo combina para trabalhar comigo? Não tem isso, né? Se é a importância não. dos combinados, da clareza, do que eu espero de você. No relacionamento é igual, né? Ter essa clareza. É igual tu pegar, por exemplo, quando a gente fala na liderança, né, foco, resultado, tá, então vamos colocar 3 que tem isso. Mas às vezes o 3 na pira louca dele de foco e de resultado, ele engole as outras pessoas também. Então é equilíbrio, é Ex- equilíbrio. Exatamente. E o líder, ele precisa estar preparado para lidar com a diversidade, lidar com essa gama de personalidades.
E quanto mais preparado ele estiver, mais ele vai conseguir lidar. Eu gosto de uma frase do Roberto Crema que diz assim: ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho, nós mudamos nos encontros. O que ele quer dizer com isso? Então, os encontros nada mais é que a nossa família, lá na liderança, lá na empresa. Então, se o líder ele está preparado, se ele realmente é um líder pleno, que ele se conhece, que ele se conecta, que ele tem isso, ele vai aprender a lidar com esses outros perfis. E isso também é no casamento. Perfeito. Tá? Não sei se eu respondi ou se filosofei também, né? Você respondeu maravilhosamente bem. Muito bom. É isso aí. Excelente. E agora, falamos tudo do Tipo certo. 8. Criança, o líder, ok. Ok. Tipo 8, né? Tem uma pergunta aí. Opa, se vocês fossem donos de uma instituição, qual líder vocês gostariam de contratar? Ah, Mona, tudo bom? Ó, Pois é. Eu posso te dizer que, como conhecedor do Enneagrama, como administrador também, como professor da área de gestão, que eu já fui, eu primeiro vou olhar para a empresa. Eu não vou olhar para o tipo de líder. E aí, como isso. constelador também, quem veio primeiro? A empresa. Então, Uhum. qual é o foco da empresa? Eu tenho que ter clareza do foco da empresa, do propósito da criação dessa empresa. A Isso. partir desse viés, aí eu vou buscar as pessoas que estão conectadas com isso. E Perfeito. aí, essas pessoas, com essa conexão, não importa o perfil. O que importa é estar preparado para desenvolver esse perfil. Exatamente. Exatamente. Tá? E o momento da Então, empresa também, né? Tem momentos que é muito importante eu colocar um tipo 8, tem momentos que é muito importante colocar um tipo 1, sim, tipo 2. Então, acho que a resposta depende do contexto, do momento, sempre não tem uma precisa. regra básica, né? É olhar para o movimento. Então, a gente vê o que está acontecendo de mudança nesse instante, ou se a empresa abriu agora, o que ela precisa mais agora, olhando para esse viés todo, tá? Uhum. E o mais importante, né, Mona, acho que do que o tipo é o nível de consciência que essa pessoa tem. Quando a gente olha também para outras pessoas, às vezes a questão não é o tipo, mas o quanto essa pessoa tem consciência e ela vibra no melhor ou no pior dela, né? Todos os tipos são ótimos, né, Silvia? Todos têm seus prós, seus contras, seus talentos, suas fortalezas, suas fraquezas, né? Não tem o melhor nem o pior. O que vai diferenciar é o meu nível de consciência, o quanto eu estou mergulhado nesse meu processo evolutivo. Isso aí, Muito é bem. isso. Isso Tem uma outra... é bacana essa pergunta porque desmistifica. Algumas vezes, para ser líder tem que ser tipo tal, tal e tal, sabe? E não tem isso, né? Não. Ok, Precisa a pessoa se predispor a evoluir. ótimo. Então, se ela Ó, está disposta a isso, sim. sim, perfeito. A Marluce está perguntando, poderiam dar uma dica de melhoria para o líder 6? Perfeito. O líder 6, ele tem que agir mais com o coração. Ele tem que acessar um pouco mais essa energia dele do coração. Ele acessa muita energia mental. E a energia mental faz ele fugir muito para o racional, para a desconfiança, para não acreditar, né? Então, a conexão, o coração, o que é agir com o coração? É sentir e agir. Normalmente não é isso que o 6 faz, né? Então, a coragem é coração-ação. Então, agir com o coração é ele começar a acessar realmente essa força que ele tem dentro dele, ser mais espontâneo, Maravilhoso. desconfiar menos. O 6 ele desconfia muito, mas essa desconfiança não é dos liderados, é dele. Ele Perfeito. desconfia dele próprio. Delegar mais, soltar um pouco mais, né, Sil? E o 6 também ele tem muito. Ele quer ter muito controle sobre as coisas, né? Então, tem uma planilha, por exemplo, o tipo 3 ele diz assim, me mostra a planilha de resultado. Então, ele vê o início, vê o fim, o resultado é esse. O 6 desconfia, e aí ele começa a desconfiar muito. Então, é ser mais prático. O 6 normalmente é lento, principalmente quando ele está mais no movimento de estresse, de muita cobrança, a energia mental.
Uma coisa legal por 6, e que nós vamos trabalhar no líder pleno, que é bem legal, é saber que o tipo 6 ele precisa de atividade física, de conexão com o corpo, de Ó, atividade física com conexão com o coração, e normalmente ele não faz isso, né? Nós vamos ter uma, eu não lembro o nome da nossa profissional, que é a educadora física, né? Que ela vai trabalhar essa questão. Uhum, Isso, entende? Então, atividades específicas, então, de conexão com isso, com o corpo mesmo, né? uhum. Isso que é interessante, porque se eu sou seis, eu sou muito mental, muito controle, quem sabe fazer dança, fazer coisas que tragam essa leveza. Isso, coisas que ele pode se conectar com isso, com o corpo e com o coração. Ele precisa desse movimento. E às vezes ele fica muito nessa parte técnica. Ah, Silvonei, me dá uma ferramenta para eu trabalhar na empresa. Às vezes Uhum, não é uma ferramenta, é ele próprio trabalhar isso como perfeito, lazer, como uma atividade física, né? Buscar perfeito, ser algo mais integral, né? Nós perfeito. somos seres que podemos trabalhar isso, né? E a importância de ter esse olhar sistêmico, por isso o autoconhecimento é tão importante, esse cadeamento que a gente montou no Líder Pleno, porque dependendo do meu perfil, dependendo, né, do meu tipo de enneagrama, algumas atividades físicas são mais ou menos recomendadas. Eu, Imagina eu uma gosto muito. pessoa, se ela vai fazer musculação, ela pode se lesionar por ainda tensionar mais ainda o músculo. Como é doido isso, né, Silvia? Muito. Tem lesão por E, e, coisas. então, eu acho que isso seria uma ótima dica para claro, avaliando bem genericamente, né? Mas seria bem interessante, tá? Tudo bem. Tipo Continuando no 8, então. Isso. Vamos para o tipo 8. Então, o foco do 8 é o poder, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, às vezes eles falam, né? Então, a intensidade, né? O ímpeto, aquele gosto por superação, que é uma das qualidades emocionais do 8. Ele gosta de se superar, de superar as questões, as coisas, assim por diante. Só que o excesso dessa questão de superação leva ele para a luxúria, né? Então a luxúria é como se ele tivesse um prazer pelo poder. O Uhum. 8 ele tem intensidade com prazer. Então ele é intenso prazerosamente. Essa luxúria toda, essa dominância toda para ele é prazer, é algo prazeroso. Mas muitas vezes ele não percebe como algo prazeroso. É meio doido assim. Eu tenho alguns 8 que são clientes e às vezes eles dizem assim, ah, Silvonei, quando eu percebo parece que eu sou um monstro. Aí eu digo, tu não é um monstro, tu só tá mostrando algumas coisas tuas, né? Com medo de que alguém descubra que tu é fraco de alguma forma, né? Porque, por exemplo, uma vez eu fiz um curso, faz um bom tempo, de PNL, eu tinha uma amiga 8 e aí o professor ele sugeriu umas leituras de uns livros e tal. E eu peguei os livros, não li tudo, obviamente, né? E ela não, ela leu todos os livros, fez resumo dos livros para brigar com o professor na aula, né? Porque não é assim e fica naquela competição, naquela coisa do poder. Principalmente isso acontece quando o 8 percebe de que às vezes o professor pode ser um pouco mais frágil, né? E eu conheci aquele professor, ele era um 4, né? Ele tinha profundidade, mas ele tinha a fragilidade dele também, que é natural, né? O viés do professor. E ela ficou brigando com ele. Mas eu tive outros clientes que já relataram a mesma situação. É como se ele tivesse que mandar, ele tivesse que coordenar, ele tivesse que dar o ponto final. E aí eu digo que é muito fácil lidar com esse 8. É simples. É simples. É só tu dizer assim, numa empresa, se tu tem um líder 8, deixa ele dizer amém. É como se tu pegasse a bola, colocasse no pé dele para ele fazer gol. Sim. Pronto, diz que ele fez gol, pronto, tá tudo certo, o resultado tá certo. Deixa ele dirigir. Ele vai te proteger, ele vai te dar força, ele vai te ajudar, porque eles são motivadores, eles gostam de ajudar as pessoas a serem Sim. fortes, né? Uhum. Então, é só fazer isso que é muito fácil. E quando ele, na forma intensa dele, que às vezes ele chega falando e a gente acha que ele chega brigando, quando a gente conhece o perfil dele, a gente vê que isso é natural e normal dele. Ele não está brigando, ele só está falando. Uhum. Na verdade,
lá no fundo do coração dele, a criança interior dele, sentiu que não podia confiar em ninguém. E aí é como se ele criasse uma couraça emocional ao redor do coração dele e ele não deixasse ninguém perceber essas emoções e ninguém chegar ali. Uhum. Por isso essa forma dele. Então, a criança dele, esse resgate da criança dele é olhar para esse lado, olhar para a vulnerabilidade, né? Maravilhoso. Que é Uhum. legal para ele acessar essa vulnerabilidade. E aí alguns outros dizem assim, se eu vou nem só acessar a vulnerabilidade, eu não vou dar conta de mim. E realmente, se ele não tiver um trabalho construído, ele não vai dar conta mesmo, né? Sim. Ele não está A acostumado. intensidade, né? Uhum. Isso, a intensidade, é tudo muito intenso, né? Uhum. Em Oito, tudo. uma coisa. Uhum. Eu mando e vocês obedecem. Uhum. Tá? Perfeito. Ele se Então, move muito pelo poder. Oi. muito, muito. O foco dele é o poder. Uhum. Como o 7 é o prazer, como o 6 é o risco, como o 5 é informação, ele é o poder. E se eu É o vou pagar poder, um preço por isso, tudo bem. tudo bem, O importante é que eu fique no poder. eu tenho que ficar. Uhum. A Ok. gente acabou não falando de alguns exemplos, né? Mas o 8, o Donald Trump, por exemplo, é um tipo 8, né? Uhum. Enfim, né? Nossa, A Coca-Cola é uma tipo 8, né? sim, sim. Dá Questão para do fazer poder. empresas, né? Isso, isso. Isso aí. Muito legal. E o líder, tipo, hoje, aquele líder mais imponente, como que é? Bem mais imponente, é um líder que cobra, é um líder que ajuda, né? Uhum. Lembrando que ele, no símbolo do Enneagrama, ele tem uma conexão com o 2, uma conexão com o 5. Uhum. Quando ele está no movimento de estresse, ele também se fecha às vezes fica no canto dele, na bolha dele, né? Mas quando Uhum. ele está um pouco mais equilibrado, ele gosta muito de ajudar as pessoas. Ele Uhum. gosta, ele sente, principalmente as pessoas que ele percebe que são fracas. Uhum. Ele tem essa tendência de sair nesse processo em ajudar. Coloca as pessoas debaixo do braço, auxilia, né? Uma diferença do tipo do líder 8 com o líder um é, por exemplo, lembra que eu falei da regra? O um é regra, procedimento. Então, o líder 8 ele cria a regra e ele pode quebrar a regra, só os liderados não podem. Né? Então, ele tem essa questão. Mas, enfim, é um líder que eu digo assim que tem um coração enorme. Eu É, gosto muito dos eu, outros. eu lido super bem, adoro. Eu aprendi a lidar, porque meu pai é 8, então, né? Aí tinha feridas emocionais que eu tive que aprender primeiro lidar com isso para poder lidar com os 8 depois, né? Bom, muito legal. Gente, coloquem dúvidas, tá? Se a gente falar algum termo muito técnico, vamos pedindo help aqui. Muito bom. Já deu uma melhorada, saí um pouco do técnico. Então vamos lá, então, para o E nosso o último perfil. O tipo 9, então, né? O tipo mais calmo, né? O tipo que busca a tranquilidade, o foco dele é tranquilidade, anticonflito, é a paz. Uhum. Na verdade, no fundo, é a raiva, né, que está por trás disso tudo. É o tipo que mais sente raiva do enneagrama, só que ele não sabe, né? Então, a qualidade emocional dele são pessoas que buscam harmonia, tolerância. Ao mesmo tempo, quando eles intensificam demais isso, eles esquecem deles e vão para a indolência, que é anestesia de ser, preguiça de ser. Então, normalmente, eles, dentro de uma empresa, por exemplo, eles atendem as demandas externas. Então, eles vão fazendo isso, vão fazendo aquilo, vão trabalhando, vão para o projeto, às vezes se envolvem em muitas coisas, só que a indolência aparece onde? Na vida pessoal deles, ou na vida mesmo lá. Por exemplo, ele fez para o marido, ele fez para a esposa, ele fez para o líder, ou fez para a empresa, enfim. Quando ele for ter que fazer para ele, ele vai dizer assim: estou com preguiça, vou dormir. Deixa para depois. Isso é indolência. É Ele procrastina. anestesia. Ele Pro- procrastina. É quando é para ele, Uhum. Uhum. tá? Quando é para ele. Isso é uma distorção que às vezes acontece também, às vezes na internet e tal. Que todo 9 é preguiçoso. Discordo totalmente disso. Ele tem uma tendência, mas normalmente isso se apresenta muito
quando é algo para ele. Uhum. Meu filho, por exemplo, é um tipo 9, né? Então, ele faz ciências da computação, então ele dá aulas online gratuitas para os amigos, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz um monte de coisa, mas para ele não faz. Uhum. Não faz. Isso é indolência, né? Entendi. Acaba atendendo as demandas externas e não as internas. E um Uhum. caminho para ele é atender a demanda interna. Então, a criança interior do tipo 3, do tipo 9, ela sentiu em algum momento, né, de que ela não tinha valor e Uhum. que isso não era importante. Então, ela desde criança, ela não se valoriza. Ela não se coloca como algo, como alguém importante, como alguém que tem valor, que realmente precisa se dedicar para si e tal. Ele se dedica para os outros, mas porque ele é como se ele tivesse que se fundir com os outros ou estar a serviço dos outros para ele se sentir vivo de uma certa forma. E também ele tem um sentimento de abandono, que a gente acha que o 9 não tem, só o 4, 2 e tal, né? Ele tem um sentimento de abandono bem grande, que é um sentimento de abandono dele próprio, Uhum. né? Então, atendendo essas demandas externas. E ele resgatando essa criança dele, é como se ele conectasse com o real valor dele. Uma dica para ele de crescimento é ele se reconhecer como pessoa, se Uhum. reconhecer como profissional e ele intensificar as atividades que façam ele se desenvolver pessoalmente. Porque profissionalmente, às vezes, ele vai rápido, Uhum. e ele vai atendendo as demandas da empresa, enfim, das Sim. metas, lembrando que ele é camaleão. É muito mediador, muito apaziguador, e Muito, é bom muito. relacionamento. Por isso também o resultado, né, Silvia, nossa atividade. Isso. Uhum. Um exemplo é o Walt Disney, né? Assista Uhum. um filme dele e olha os detalhes dele, o Alto antes do Mickey, né? Olha os Sim. detalhes de que ele, quando começou a carreira dele, que ele passou fome, que ele comia comida do lixo, mas ficava pensando nos outros, fazendo para os outros. Sim. Mas para ele não. Isso é o Uhum. que acontece com o tipo 9, Uhum. Perfeito. tá? Pensa em todo mundo e não sabe dizer não. Não, dificuldade. Igual o Uhum. tipo 2, né? Confunde um pouco com o tipo 2, mas a energia é bem diferente. Uhum. Ok, muito bem. E como que é visto como líder, quando ele é líder? Ele normalmente vai querer apaziguar. Ele Uhum. vai olhar os lados, todos os lados da situação, vai procurar mediar. Normalmente um líder calmo, só que a gente tem que lembrar que ele tem uma atitude passivo-agressivo também. Uhum. Às vezes, como funciona isso? Ele às vezes, eu digo assim que ele tem uma caixa muito grande, né? Então, lá vai perereca, sapo, lagarto, lagartixa, daqui a pouco tudo isso se encontra. E aí isso vem com tudo. Então, Uhum. às vezes ele pode ter alguns rompantes, mas aí Uhum. ele volta logo. Mas normalmente é o líder que vai apaziguar, vai mediar, vai É. estar conectando um com o outro, vai. Eu considero o 9 um líder muito bom. É claro que dependendo da situação que a empresa tá, que cobra mais resultados, ele demora um pouquinho mais, mas logo ele vai também, entende? Mas sempre com esse viés de apaziguar, de harmonizar. Porque Maravilha. ele tem dificuldade de lidar com conflito, então ele vai fazer isso. Ótimo. Teve uma pergunta anteriormente, voltando um pouquinho, que o 8 pode criar sucessores, por ser Cortou, muito. não escutei, Vanusa. Teve uma pergunta um pouquinho antes, só para a gente revisitar um pouquinho o 8. Ele tem dificuldade em fazer sucessores? Essa é a pergunta que foi feita. Tem dificuldade de fazer o quê? Sucessores na empresa. Eu acho Por que ele. isso aí tem a ver com nível de consciência e não só com tipo 8. Porque se tu pegar um 6 também vai ter, um 7 também vai ter. Eu Sim. creio que isso está mais ligado a nível de consciência do perfil do que Uhum. propriamente só o perfil. Porque se o 8 se desenvolve, é, ele também vai abrir o coração, ele também vai soltar, ele vai tirar, vai sair do controle, que ele tem muito isso também. Né? Mas Aham. agora, se ele tiver muito no perfil dele, qualquer pessoa que esteja muito no ego, muito no perfil, Uhum. ele vai ter dificuldade.
Ótimo. Uhum. tá? Então a gente tem que cuidar para não estereotipar. Ah, E não, tá? talvez muito porque a relação com o poder, né? O 8 ele quer sentar na cadeira do poder, talvez por isso essa pergunta. Foi isso, Regi? Só confirma Eu a hipótese. creio que sim, eu creio que sim. Mas é que se tu pegar, por exemplo, um tipo 6 é a mesma coisa, tá? Sim, Um do 6. compor. Aham, E aí quando perfeito. está no nível de consciência mais baixo, né, que Sim, é muito na personalidade, isso vai ser difícil para qualquer tipo. com certeza. Acho que esse é o segredo, né? É isso Independente aí, do tipo, a gente eleva o nosso nível de consciência. com certeza, é isso aí. O caminho é esse. Aham. A Regi respondeu que era mesmo, era a Legal. dúvida. Que Então tá ótimo. bom. Olha, temos mais 6 minutinhos. Nossa, hoje batemos o recorde, né? Então já que a Hoje, gente tá aqui, realmente, uma live de profundidade. diferente, bem 4 isso, né? E 3 também. Enfim, Maravilhoso. eu vou aproveitar ter o meu livro Caixinha, se alguém quiser comprar, né? É um livro onde Ana, é um põe mais teste. pertinho, ver. Põe mais pertinho. É, isso, Aham. assim. Então, Ótimo. é um livro onde eu e a Patrícia Calazans fizemos, já está saindo os demais também, ele vai virar 4 box, na verdade. Esse é como se fosse um teste para a pessoa se descobrir, é o primeiro processo, né? E assim Sim, vai, né? maravilhoso. Lembrando do nosso projeto, né, Vanusa, do Líder Pleno, que é um projeto maravilhoso, um projeto onde vai casar os profissionais, eles casam perfeitamente entre, né, entre nós, em todo esse desenvolvimento, né, Isso, sistêmico que a gente vai ter dentro do Líder Pleno, né? dúvida, sem dúvida. Para quem está aqui conosco e ainda não conhece, entra ali no meu perfil do Instagram, né? Perfil não, na bio, né? Tem um link chamado tem todos os módulos. A proposta do programa é exatamente essa, trazer esse entendimento, né, do que a minha personalidade 3, por exemplo, impacta na minha escolha de alimentação, com a minha escolha de minha atividade física, a minha escolha com o dinheiro, módulo de gestão financeira, né, Sil? Isso. Jornada Atividade incrível. física. A questão sistêmica que a parte vai trabalhar, a parte é uma conhecedora do Enneagrama também. Então, quando a gente fala dos subtipos, ou as coisas que estão relacionadas a pai, a mãe, como que eu estou dentro da questão sistêmica, como que eu levo isso para a empresa também, né? Bem Maravilhoso. interessante. Terá o módulo de consultoria com a Patrícia, mais também, para aprender a ficar aqui agora. E eu estarei em todos os módulos, com todos os professores, conectando esses conteúdos, né? Para não ficar nada solto, para de fato a gente chegar lá no final e, opa, me sinto Com mais, certeza. mais preparada. Que bom. E, gente, Isso esse aí. time de professores, pessoas do bem, pessoas de extrema competência técnica, e principalmente eles vivem aquilo que ensinam. Acho que, para mim, mais importante de tudo é essa integridade. Não adianta a gente ir lá ensinar algo que não vive, né, Sil? Com E certeza. então quero finalizar a live dizendo isso para você. Para mim, você é uma referência em Enneagrama, porque você vive exatamente o que você faz. É um nível de Nossa. integridade absurdo. Assim. Acho que você contribui para esse planeta imensamente, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. Olha que generosidade, 2 horas e pouco aqui no ar. E você é de boa, né? Sem pressa, vamos Tranquilo. lá compartilhar. Então, muita gratidão, tá? Por esse Tudo momento. que a gente dá e a gente recebe, né? E eu estou a serviço. Lembra que eu falei na primeira parte da live, né? Então a Sim, gente está a serviço. Quando a gente se coloca a serviço e sabe esse real sentido, as coisas acontecem. exatamente. Exatamente. O propósito. Isso aí é propósito. E Isso aí. propósito de alma, né? O propósito não é algo que a gente constrói com uma ferramenta, né? A gente minera e isso é de alma. É como se a gente tivesse um download, né, do nosso Tá? propósito. Às vezes isso cai tão bem, assim, nossa, é uma coisa É uma cura, é transformador. Viver alinhado ao nosso isso aí, propósito. com certeza. Então, amores, mais alguma pergunta nesses 2 últimos minutinhos? Podemos fechar? Gostaram? Ajudamos?
Ó, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, viu, Sil? Muito bom. Maravilha. Gratidão. Então, queridão, fica com Deus. Nos encontramos no módulo de Enneagrama, no livro pleno. E Com grato, certeza. tá? Ficou lindo, Muita pessoal. gratidão. Dizem que é minha cara esse óculos, né? Então, Muito lindo, ficou super charmoso. então tá Obrigada bom. a todos que nos acompanharam aqui na live também, viu? Caiu conexão, a gente fez outra live e mesmo assim estão aqui conosco. Então, gratidão também por toda essa paciência e essa interação. Tá? Gratidão, Vanusa, pelo convite, gratidão a todos que estiveram aí com a gente também e vamos evoluir. Exatamente. Vamos ajudar esse mundão, levar mais harmonia para esse mundo, né? Com certeza. Aí. Fiquem com Beijos, Deus. até Beijo. mais. Até mais.